Olá, Jorrizeira aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu estava conversando com meu amigo Gabriel esses dias e ele estava comentando que ele não é muito de frequentar festas, né? É um pouco irritante para ele porque ele sente que nas festas as pessoas elas estão muito mais interessadas em ficar falando do que ouvir o que você tem a dizer. E normalmente ele é aquela pessoa que se afasta do grupo, né, junto com mais um ou dois amigos no máximo, para poder aprofundar as conversas, né? E eu me identifico muito, eu claramente sou essa pessoa também, acabo atraindo amigos que também gostam de aprofundar, né, nos assuntos. Eu não sei se você já percebeu isso. Isso fica muito claro, muito evidente durante festas, mas isso na verdade acontece durante o dia todo. De você estar conversando com alguém e a pessoa está falando, e a hora que você vai falar, você percebe pelos olhos assim que ela está meio divagando enquanto você fala. Então você percebe nitidamente que ela não está prestando atenção no que você está falando. E na hora dela responder o que você disse, se é que ela deixa, né, você terminar de concluir, porque normalmente essas pessoas falam por cima de você, você percebe que a resposta dela não responde o que você, não condiz com o que você estava dizendo, condiz com alguma coisa que ela estava conversando dentro da cabeça dela. E isso não é só incômodo e triste, isso é um problema, porque se você perceber bem, você perde energia vital enquanto você está falando. Não sei se você já almoçou, por exemplo, na praça de alimentação de um shopping, onde as pessoas estão falando demais e você, né, além de você falar demais, você tem que falar muito alto. Né? E você sai daquele lugar como se você tivesse dado 5 palestras. Você sai exausto, né? Porque a fala carrega muito, ela exige muita energia. Eu não compreendo exatamente o que acontece energeticamente, né? Se você souber, inclusive, compartilha comigo para eu saber. Mas eu fiquei bastante reflexiva esses dias a respeito da nossa escuta, né? O quanto a gente está escutando o que o outro está querendo dizer, mas principalmente a respeito da nossa fala. É completamente diferente quando você fala para esvaziar e quando você fala por inspiração, sabe? Quando alguma coisa te inspira e você quer compartilhar aquilo. E é completamente diferente quando você fala para convencer, para persuadir, ou seja, né, para manipular, e quando você fala simplesmente para compartilhar, sem se importar muito se alguém vai concordar com aquilo ou não. Coincidentemente, eu escutei uma palestra do Trigueirinho, de uns 20 anos ou mais. Trigueirinho foi um grande mestre espiritual brasileiro. Se você não conhece, eu recomendo bastante. E ele é até um pouco mais radical do que eu. Ele diz assim, não fale, não fale se não for necessário. Preserve a sua energia vital com a sua fala. Né? E ele diz assim, ele vai até mais profundo, né? Quando você fala, além de você desprender de muita energia sua, você perturba o ambiente, não só perturba as pessoas, mas ele diz que a gente perturba os anjos e devas. Então, para ele, o silêncio no ambiente, o seu silêncio interno, representa muito do seu estado de consciência. Tem um livro chamado O Círculo Sagrado de Luz, do escritor L.B. Melo Neto, que é um canalizador das energias das Pleiades, da consciência das Pleiades e outros. Então ele fez esse livro em forma de perguntas e respostas, então as pessoas vão perguntando para esses seres coisas aleatórias assim. E uma dessas consciências respondeu
que eles se comunicam com a gente não através de palavras, porque as palavras ainda são uma ferramenta de comunicação muito densa. E mesmo que a gente use elas, a gente não consegue traduzir o que a gente realmente quer falar. Então, além de desprender muita energia vital para se comunicar dessa forma, ainda é uma forma extremamente limitada. Se você reparar como os grandes mestres ensinam, normalmente eles são muito silenciosos, né? Eles estão falando, mas eles estão falando quando eles estão ensinando alguma coisa ou quando existe realmente uma palavra muito inspirada para dizer para aquelas pessoas, né? E grandes mestres ensinavam totalmente no silêncio, né? Ramana, que foi um grande mestre espiritual, um santo, um homem santo da Índia, do sul da Índia, foi um exemplo, né? Ele ensinava sem dizer nada, né? As pessoas, os devotos ficavam ao redor dele, totalmente em silêncio por dias e entravam em êxtase só na presença dele. Então, se você pensar bem, talvez a fala não seja primordial, não seja tão necessária a ponto da gente sempre ter que estar falando. Talvez seja o momento da gente começar a reparar se a gente não está falando em excesso. Vivekananda disse o seguinte: o silêncio é a forma mais alta de prece. Isso diz respeito ao silêncio do buscador. O silêncio do Guru é a mais alta instrução. E eu acredito muito nisso, porque eu já experienciei na minha vida mesmo, né? Com aluno ou cliente, de me sentar na frente dessa pessoa e ficar 1 minuto em silêncio. E essa pessoa desabar em choro. O que aconteceu ali? Quando a gente silencia, a gente se sente visto pelo outro. Quando a gente para de falar, a gente se abre para escutar. E quando a gente se abre para escutar lá fora, é um treino para a gente começar a escutar aqui dentro. Então eu te faço uma pergunta. Se você pudesse beber as palavras que você pronunciou hoje, elas se tornariam remédio ou veneno? E eu te convido a fazer essa reflexão e a se comprometer mais em ficar mais consciente das palavras que você vem dizendo, se elas estão em excesso, se essas palavras estão carregando amor, e depois se permitir um espaço de mais silêncio, um espaço sem falar nada, um espaço de não escutar nada, um espaço de quietude mesmo. Isso treina o nosso mental, que também é falante, a ficar mais quietinho um pouquinho. E assim a gente vai se abrindo para quem realmente precisa falar, que é a nossa essência divina. E aí a gente se abre como canal para que essa essência divina fale para nós e depois fale por nós. Então faz isso 1 minuto por você agora. Inspira profundo e solta. Toma consciência do teu corpo. Sente aquela energia que estava espalhada voltando para o teu centro. E diga para você mesmo que é seguro e permitido
um estado de silêncio, para que a tua essência divina fale. E se familiarize com esse estado, que começa com 1 minuto, depois 5, depois horas, quem sabe dias. E agradeça a você mesmo. E eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo momento de quietude para você. Ótima semana.